porque o anjo da morte iria passar naquele lugar, que seria a 10ª praga, e iria matar todos os primogênitos. E Deus pede para que Moisés fale isso, e que o povo faça, passando o sangue desse cordeiro perfeito, sem defeito, nos umbrais de suas casas, para que no momento que o anjo da morte passasse pelas ruas do Egito, por aquele lugar, aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o destruidor não entraria na casa. E aconteceu dessa forma. Deus enviou o anjo da morte, e todos aqueles que obedeceram aquilo que Deus tinha dito, passando o sangue nos umbrais, no momento que o anjo da morte chegava para entrar na casa e via a marca do sangue do cordeiro, ele não entrava, porque aquela família estava protegida pelo Senhor. Era a proteção de Deus para os hebreus, era a proteção de Deus para os filhos dele, para o povo dele. E nós vemos que no momento que Deus mandou essa praga, o anjo da morte, e nós vemos que houve grande clamor naquele lugar no Egito, porque todos os primogênitos, todas as famílias, todas as casas que não tinham proteção do sangue, o anjo da morte entrou e tirou a vida de todos os primogênitos. E a palavra diz que houve grande choro naquele lugar. Tanto o primogênito das pessoas que ali estavam, como os primogênitos dos animais também. As primeiras crias dos animais também morreram. E nós vemos que até mesmo o filho de Faraó acabou morrendo. Mas porque ele não obedecia à ordem do Senhor. Então nós vemos que neste momento em que o anjo da morte veio, fez aquela destruição naquele lugar, e somente as casas do povo de Israel, dos hebreus, estavam protegidas. Faraó toma uma decisão, chama Moisés e fala: Moisés, pega este povo e vai embora, vai adorar a Deus no outro lugar, vai louvar a Deus, pode ir, vocês estão libertos. Vá o mais rápido que puder. E nós vemos que no versículo 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, diz assim, o 10, perdão: como tudo que puderem durante a noite, no momento em que o Senhor pede para que eles matem o cordeiro, o Senhor diz para eles não deixarem nada. Não era para deixar nenhuma sobra. Se sobrasse, era para queimar. Nós vamos ler isso aqui. Diz assim: como tudo que puderem durante a noite, o que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Olha o que Deus pede para que esse povo faça. Antes do anjo da morte vir, para que eles se preparem, porque no momento que o anjo da morte iria passar, ia ter aquela destruição naquela cidade, o povo de Israel iria partir. Deus já começava a manifestar o poder dele naquele lugar. E o Senhor diz assim: e comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor. Então nós vemos que a Páscoa é a passagem, é pular além da marca. O que nós vimos aqui, o significado de Páscoa, é pular além da marca. O que o anjo da morte fez? Ele pulou a marca do cordeiro. Ele não pôde entrar, porque o sangue do cordeiro era a proteção naquele momento para o povo de Israel. Glória a Deus. Olha que interessante. E o Senhor diz: essa é a Páscoa do Senhor. E realmente foi a Páscoa do Senhor, foi o momento de libertação, onde o povo de Israel foi liberto da escravidão, foi liberto daquela vida de sofrimento, e eles partiram para Canaã, partiram para onde Deus queria levá-los, rumo à vitória.
O anjo da morte passou por cima, porque o sangue do Cordeiro os protegia. O sangue do Cordeiro os protegia. E o Senhor disse: como depressa, porque essa é a Páscoa do Senhor. Estão entendendo, meus queridos? O que Deus fez? Por que o sentido da Páscoa? A Páscoa significa libertação, liberdade. Liberdade da escravidão, liberdade do pecado. É isso que Deus fez com aquele povo. Naquele dia, naquele momento que Deus pede para que eles façam todo esse ritual, né? Escolher o melhor cordeiro, passar o sangue nos umbrais, comer a carne desse cordeiro e não deixar nada. Deus começa a manifestar o poder dele, libertando o povo dele. E nós vemos que o inimigo não resistiu e libertou o povo do Senhor. O povo do Senhor foi liberto. Por isso que Deus disse: essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa, liberdade. Liberdade. E nós vemos, eu não vou ler, mas alguns versículos adiante, o Senhor pede para que todos os anos, nessa mesma data, se comemore a Páscoa, lembrando o que o Senhor fez, que o Senhor libertou aquele povo. Aquele povo conquistou a liberdade através do Senhor. É por isso que nós comemoramos a Páscoa nos dias de hoje também, porque o Senhor tem nos libertado, o Senhor nos libertou. Nós vemos a Páscoa no Antigo Testamento. Nós temos a Páscoa no Velho e no Novo Testamento também. Eu não vou ler, mas em João 13 também fala no momento em que Jesus pede para que os seus discípulos preparem um lugar para que eles venham comemorar a Páscoa. Desde criança, a palavra está registrada na palavra que Jesus ia com os seus pais para Jerusalém para comemorar a Páscoa, a celebração do povo de Israel, a liberdade do povo de Israel. Desde criança Jesus celebrava a Páscoa. E depois, no momento que Jesus começou a sua trajetória, pregando a palavra, ensinando, curando, libertando, ele pede para que os seus discípulos também preparem um lugar para que eles possam comemorar a Páscoa. Então os seus discípulos foram, prepararam o lugar, prepararam a refeição, e foi no momento em que Jesus fez a Santa Ceia, ceiou com os seus discípulos. Ceiou com os seus discípulos. E nós vemos que Jesus, mas por que será que nós lemos Isaías 53? Isaías 53 nos diz a respeito do cordeiro. Um cordeiro que diz assim: ele foi maltratado, foi humilhado, mas não disse nenhuma palavra. Foi levado como um cordeiro, foi levado como um cordeiro, vai para o matador. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua mão. Queridos, nós, quando estávamos no mundo, quando nós estávamos no momento de escravidão, porque o príncipe desse mundo, ele faz isso com as pessoas. Ele tem escravizado, ele tem humilhado, ele tem matado, roubado, destruído, porque é a única função dele, é matar, roubar, destruir. E é isso que ele tem feito no mundo aí fora, com as pessoas. Tem destruído a vida de muitos, tem ceifado com a vida de muitos. E nós vemos que Deus, o nosso Pai Celestial, Ele também enviou um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, puro, que não tinha nenhuma sujeira, não tinha nenhum pecado, que foi Jesus, porque aqui em Isaías 53 diz a respeito de Jesus,
Senhor enviou esse cordeiro até nós, até a humanidade, porque a humanidade estava escravizada por Satanás, estava corrompida pelo pecado, e Deus envia, Deus escolhe o melhor, que é Jesus, o seu Filho, para salvar a humanidade. Nós vemos lá em Êxodo que o sangue do cordeiro protegeu os hebreus, o povo de Israel. Nós vemos que neste momento, no Novo Testamento, fala que Jesus ele é o cordeiro enviado por Deus, o cordeiro perfeito que veio a este mundo, que foi escolhido pelo Senhor, e Jesus naquela cruz, ele derramou o seu sangue precioso para lavar o pecado da humanidade, para tirar toda a sujeira do pecado, para que o inimigo, o anjo destruidor, não pudesse mais ter permissão para tocar no povo do Senhor. Deus enviou Jesus até nós, para que, assim como o sangue do cordeiro protegeu naquele momento os hebreus, o sangue de Jesus foi derramado para nos lavar e nos proteger do ataque do inimigo aí fora. Em Hebreus 11:28 diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos. Pela fé, diz aqui em Hebreus, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, ou seja, passou o sangue nos umbrais das casas para a proteção, para a liberdade, para que o inimigo não pudesse entrar e fazer outra destruição, para que o inimigo não pudesse entrar naquele lar, naquela família e destruísse aquele lar, aquela família. E sim, o sangue do Cordeiro protegeu, assim como o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus tem nos protegido nos dias de hoje. E nós vemos que quando Jesus estava naquele momento celebrando a Santa Ceia, ali ensinando, que o pão representava o corpo dele que seria moído naquela cruz, aquele cálice, aquele vinho seria o sangue de Jesus derramado no Calvário por nós. Nós vemos que naquele momento que estava próximo de celebrar o dia da Páscoa. É por isso que nós temos que realmente comemorar a Páscoa, não com ovos de chocolate. É gostoso? Não? É sobremesa. Quem não gosta de ganhar chocolate? É gostoso, não é? Não estou falando que é proibido dar, pode dar, eu aceito também, Mas nós temos que celebrar realmente o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte de Jesus, é o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz para nos proteger, para nos resgatar. O que aconteceu? Jesus, ao derramar o teu sangue na cruz, Jesus nos libertou. Aleluia. A palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que nós estamos aqui hoje, queridos, porque é o sangue do Cordeiro que tem nos protegido, é o sangue do Cordeiro que nos libertou da escravidão, nos libertou do mundo lá fora, nos libertou do Egito. É o sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, que nós somos resgatados. O Senhor Jesus nos libertou, Ele nos tirou do Egito. Olha para você, antes de você aceitar Jesus, quem era você? Como era a sua vida antes de você vir para Jesus? Como que era a sua vida? E no momento que você passou a aceitar a Jesus em seu coração, a partir do momento que o sangue do
do Cordeiro te lavou de todo o pecado, a partir do momento que o sangue do Cordeiro te libertou de um mundo de escravidão, de uma vida de sofrimento, como está a sua vida hoje diante do Senhor? O que aconteceu com você? Nós vemos que Jesus, através daquela morte naquela cruz, Ele veio para libertar a humanidade. Em João 10:10, a palavra do Senhor nos diz que a intenção, a tradução, depende da tradução da sua Bíblia, que a intenção do ladrão é somente roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás, do príncipe deste mundo. Mas, completando este versículo, Jesus também diz assim: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha que maravilhoso. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. O inimigo pode ter te escravizado, pode ter te derrotado, pode ter te humilhado, mas Jesus veio para te dar a vitória, Jesus veio para te dar a liberdade, Jesus veio para te tirar do pecado, de um mundo sujo, e te limpar, te purificar, para que você seja a noiva, para que você seja a igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque o sangue do Cordeiro nos libertou. O sangue do Cordeiro tem libertado a humanidade de todo o pecado, de toda humilhação. Amém? Através da morte de Jesus, nesse versículo que nós lemos, João 10:10, e no Novo Testamento, nós vemos que Jesus, no Novo Testamento, nós vemos que através da ressurreição de Jesus, vemos que é a passagem da morte para a vida. Quando eu e você estávamos no mundo, nós estávamos mortos, nós estávamos sendo enganados. Mas quando nós passamos a aceitar Jesus, Jesus nos trouxe vida. Jesus nos trouxe vida. Foi assim, é assim que a Páscoa representa no Novo Testamento. É a passagem da morte para a vida. Jesus morreu, sacrificado naquela cruz, como um cordeiro mudo. Ele foi para aquela cruz, sem reclamar, sem murmurar, e ainda naquela cruz Jesus diz assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ainda Jesus pede para que o Pai perdoe aqueles que estavam sacrificando Ele, matando Ele, que não tinha nenhum pecado, que não tinha nada para ser condenado. Foi uma condenação injusta, mas tinha que cumprir a profecia. E através dessa morte, o inimigo certamente achou que ele tinha vencido, que Jesus estava morto, não iria acontecer mais nada, ele já tinha obtido a vitória. E nós vemos que ao terceiro dia, que é o domingo de Páscoa, Jesus ele ressuscita. O Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, que não tinha nenhum pecado, ele ressuscita. Ele torna a vida. E é assim que Jesus faz conosco. Estávamos mortos para o mundo e Jesus nos trouxe vida. Amém?
Esse é o significado, né? A sua ressurreição toma agora o significado de libertação da morte para a vida eterna. Para a vida eterna. Amém? Deus, assim como Ele fez com os hebreus, libertou aquele povo da escravidão, né? Deus, Ele quer libertar a cada um de nós, né? Graças a Deus nós já estamos libertos, mas nós temos que realmente nos libertar de tudo que este mundo oferece, e o Senhor, Ele quer fazer isso, né? E a Páscoa significa isso, celebrar a libertação de uma nova vida que só o Senhor Jesus pode nos dar. Só Jesus pode fazer isso. Em João 3,16 diz o quê? Já mesmo o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer para nós. Se nós aceitarmos a Jesus, né, o Senhor quer que nós não venhamos perecer, mas sim que nós venhamos ter a vida eterna. Você que está aqui nessa noite, saiba que Deus, Ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Jesus pagou um alto preço naquela cruz por nós. Ele não tinha nada a ver com o pecado da humanidade. Jesus não tinha nada a ver. Mas mesmo assim Ele cumpriu a palavra, Ele cumpriu aquilo que o Pai pediu a Ele. E como um cordeiro Ele viria neste mundo. E como um cordeiro Ele iria ser sacrificado, para que somente o sangue puro, precioso, pudesse pagar um alto preço por nós. Os egípcios pagaram um alto preço. Faraó pagou um alto preço para deixar o povo de Israel ser liberto. Jesus pagou um alto preço por nós. O sangue de Jesus foi derramado. O sangue de Jesus tem que estar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, para que, como nós lemos lá em Hebreus 11:28, para que o destruidor não entre e venha destruir a nossa casa, a nossa vida. Dia após dia, nós não temos que celebrar a Páscoa somente na época da Páscoa. Não temos que lembrar somente do sacrifício de Jesus. Nós vemos que durante a Páscoa as pessoas fazem encenações sobre a morte de Jesus. Infelizmente as pessoas estão perdendo esse sentido da Páscoa. E realmente, não somente lembrar de Jesus na época da Páscoa, mas todos os dias. Nós temos que lembrar de Jesus todos os dias, lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, daquele grande sacrifício por nós. Não é somente chegar no dia da Páscoa, falar, hoje, essa semana eu vou jejuar, eu vou me preparar, porque foi a semana que Jesus se preparou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Não é isso, não. Nós temos que realmente ter o sentido da Páscoa, nós temos que ter isso dentro de nós e lembrarmos disso todo dia. Lembrarmos quem éramos e quem somos hoje. O que Jesus fez? Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Infelizmente o mundo aí fora está assim. Só lembra de Jesus nessa época. Só lembra do grande sacrifício nessa época de Jesus. Não. Realmente temos que acordar de manhã e realmente lembrarmos e agradecermos a Jesus pelo aquele grande sacrifício que Ele fez. Porque se Ele não tivesse feito, hoje nós não estaríamos aqui. O que seríamos de nós se Jesus não tivesse derramado o seu sangue precioso? O que seria de nós? O que seria de nós? Jesus veio
para nos dar vida e vida em abundância. E realmente, você lembre-se que o sangue de Jesus é que te protege. O sangue de Jesus que protege a sua casa, a sua família, para que o destruidor, o príncipe deste mundo, não venha entrar e destruir a sua casa, destruir a sua família. Realmente, deixe que o Cordeiro Santo, o Cordeiro chamado Jesus, reine na sua casa, reine na sua família, no seu trabalho dia após dia. Em nome de Jesus, que Ele possa ser o seu Senhor, o Senhor da sua família, o Senhor da sua vida. Jesus é o Salvador. E através do sangue de Jesus, hoje nós temos liberdade. Nós temos acesso ao Pai para adorarmos e engrandecermos a Deus. Amém? Que eu e você possamos celebrar a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz. Jesus conquistou essa liberdade por nós. E que realmente possamos celebrar. Não chorar realmente no dia da Páscoa. Porque, infelizmente, muitos choram. Mas, porque não conhecem a verdade. Muitos choram porque Jesus acha que Jesus está morto, mas Jesus não está morto. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e vivo está aos céus, olhando, cuidando, intercedendo ao Pai por nós. O Cordeiro Santo. E realmente nós possamos nos alegrar na presença do Deus vivo, celebrarmos a Jesus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele tem feito até hoje nas nossas vidas. Amém? Fique de pé neste momento. Nós